10ª instrução do aprendiz. Escada de Jacó. Venerável mestre diz. Degrau é definido como uma superfície plana de piso, destinada a sustentar o corpo humano, que em conjunto com outras, normalmente de mesmas dimensões, em sentido ascendente ou descendente, conduz de um plano a outro, e um conjunto de degraus compõe então uma escada. Plano é definido também como uma superfície paralela ao solo, com área de piso suficiente à circulação de pessoas ou instalação de móveis. O templo apresenta-se dividido em 2 planos principais, onde estão instaladas as autoridades, sendo 2 delas no primeiro e uma no segundo, a saber, item os vigilantes no primeiro plano principal, que é o das colunas, o ocidente, e item o venerável mestre no segundo, o oriente, sendo o acesso do primeiro ao segundo plano principal, é feito por degraus. Primeiro vigilante diz. A liberdade estabelecida que permite a circulação entre esses planos é também indicativa tanto da realidade, como do simbolismo, referentes às oportunidades oferecidas a qualquer integrante da ordem, de progresso e ascensão nos graus simbólicos, e na hierarquia administrativa da loja. O plano das colunas é aquele que se acessa sem a utilização de degraus, e dali pode ser observado o oriente com degraus para até lá chegar, em número de 3, que resulta em 4 patamares, pisos, sendo que o primeiro degrau está instalado sobre o piso do plano das colunas, e o último imediatamente abaixo do patamar, piso, o do oriente. Não existem, portanto, 4 degraus, pois se houvesse, o último se confundiria com o piso do oriente, e seria apenas um prolongamento deste. Cada um dos degraus tem um significado específico, e são simbolismos dos mais importantes dentro do templo. O integrante que sustenta seu corpo sobre um desses degraus, simbolicamente, faz isso porque possui em seu caráter a qualidade representada pelo degrau no qual está apoiado, e muito mais além disso, porque os demais componentes reconhecem que possui tal qualidade, pela observação de seu avental e respectiva joia. Esclarecendo. Item o primeiro degrau que leva ao oriente simboliza a força, correspondendo ao grau de aprendiz. Item o segundo representa a beleza, que corresponde ao grau de companheiro, e item o terceiro significa a ciência, correspondendo ao grau de mestre, além de que, como já demonstrado, esses degraus, representando os graus simbólicos, são instalados antes do plano do Oriente, não o compondo, isto é, são parte do Ocidente. Segundo o vigilante diz. A correspondência entre os degraus e os 3 graus do simbolismo é absoluta, indiscutível, intuitiva e etimológica, porque em latim degradus significa degrau, derivado de gradus que significa grau, e por isso, teoricamente, o aprendiz poderia se sustentar no primeiro degrau, o companheiro no segundo degrau, e o mestre no terceiro degrau. Contudo, fazê-lo e permanecer estacionado, sem poder continuar a subida, certamente não teria sentido, e, como no templo tudo o que é realizado se reveste de profundo sentido esotérico, tais situações seriam descabidas, assim, a menos de condições excepcionais, todos os integrantes detêm a possibilidade de se movimentarem nos degraus, desde que cumpridas as exigências regulamentares, e cientes de que apenas quando forem detentores do grau de mestre, é que poderão alcançar e circular pelo Oriente. O plano das colunas simboliza a qualidade do trabalho, enquanto o plano do Oriente significa a característica da virtude, e nesses planos os trabalhos maçônicos se desenvolvem com a força na coluna do Sul, com a beleza na do Norte, e com a ciência na câmara do Meio. Nenhum dos 2 vigilantes ascendem ao Oriente, não porque estejam desprovidos da característica da virtude, mas porque devem, obrigatoriamente, ocupar-se com os trabalhos dos integrantes que dirigem em suas respectivas colunas. Orador diz. Assim, os vigilantes se ocupando quase exclusivamente com aqueles trabalhos, durante as sessões não se preocupam tanto com a virtude, e desta maneira, conduzem seus dirigidos a também não se preocuparem tanto com essa característica nesse período, nem por livre iniciativa. Os que devem se preocupar intensamente com a virtude são os mestres que têm assento no Oriente, e que nele podem circular, já que para ter assento no Oriente, ou a ele ascender, é necessário ter sua virtude reconhecida em caráter definitivo, provisório ou eventual. Dessa maneira, tem assento no Oriente. Item em caráter definitivo. Item todos os mestres instalados, que podem ascender sem serem convidados, por serem considerados guias da fraternidade. Item o venerável mestre porque adquiriu a qualidade de mestre instalado, após ter tido, no ato da eleição, sua virtude reconhecida pela loja. Item em caráter provisório. Item o orador e o secretário, porque de modo análogo, no ato da eleição, tiveram sua virtude reconhecida pela loja. Secretário diz. Podem circular pelo Oriente. Item em caráter provisório. Item o mestre de cerimônias e o hospitaleiro, porque tiveram a virtude reconhecida pelo venerável mestre. Item em caráter eventual.
Item os mestres em quem o venerável mestre reconheça a virtude, designando-os para substituir os integrantes de ofício nos respectivos cargos, quando da ausência destes em dada sessão. Item o mestre, companheiro ou aprendiz, que o venerável mestre determine sejam ali conduzidos pelo mestre de cerimônias, independente de reconhecer-lhes virtude, pois estão sendo acompanhados por quem já a tem reconhecida. Item os iniciandos conduzidos por quem tem a virtude já reconhecida. As expressões caráter definitivo, provisório ou eventual, correspondem às seguintes situações, respectivamente. Item caráter definitivo, o direito projetado no tempo, sem interrupção previsível. Item caráter provisório, o direito que tem prazo previsto para sua extinção. Item caráter eventual, o direito cujo gozo cessa ao encerrar a sessão. Guarda, ou cobridor, o diz. Convém esclarecer que o venerável mestre ocupa o Oriente em caráter definitivo como mestre instalado, porém, toma assento no trono, dito de Salomão, em caráter provisório, pois deverá ser substituído quando da eleição seguinte. No referente aos planos de autoridade, o segundo vigilante se instala no plano que simboliza a pureza, pois seria impossível conceber-se que os trabalhos pudessem produzir beleza, sem o concurso do refinamento do espírito, o estado de pureza da alma. Da mesma forma, o primeiro vigilante também se instala no mesmo plano que representa a pureza, pois deve ter esmerada essa qualidade, porque os que compõem sua coluna já a têm caracterizada. Com muito maior propriedade isso se faz necessário, pois a região em que se instala o primeiro vigilante se encontra a meio caminho da observância da totalidade da luz, enquanto a do segundo vigilante ainda permanece às escuras em relação ao templo, tendo plena consciência de ser apenas no templo, que os aprendizes devem procurar ver e ouvir os ditames da instituição. O trono de Salomão, onde se assenta o venerável mestre, encontra-se no plano que simboliza a verdade, ao qual se ascende por mais 2 degraus, chegando ao terceiro patamar, a partir do piso do Oriente, degraus estes que simbolizam a pureza e a luz. Venerável mestre diz. Valeria ressaltar que da força, da beleza e da ciência, resulta o trabalho, da pureza e da luz surge fulgurante a verdade. A luz mencionada não é aquela adquirida na iniciação, que é a do iniciado para que se trata da luz que é projetada para os demais integrantes, uma luz que é refletida pela própria iluminação interior de cada componente. Verdade também significa o dever indeclinável, incondicional e perene, ao converter-se em mestre instalado, assumiu para com a loja e a ordem, isto é, de ser a personificação do rei Salomão, sempre dizendo, e cultuando a verdade. Assim, a ascensão nos graus, nos degraus e nos planos, esta revestida dos valores, os quais distinguem. Item os integrantes da instituição dos profanos, e item as luzes e oficiais dos demais que estão na sua própria senda ascensional. Finalmente, espera-se que com esta visão de parte da simbologia maçônica os integrantes da ordem possam compreender melhor o que deles se espera, clá divisa. Para a frente, e para cima.